pessoal, aqui é a Josiane do canal Gosto Leve e hoje nós vamos falar sobre como fazer boas escolhas dos alimentos. Bem, para isso hoje eu vou explicar para vocês alguns conceitos sobre a classificação dos alimentos que é proposta pelo Guia Alimentar desde 2014. Então nós temos uma divisão desses alimentos e isso facilita no momento da nossa escolha ou da nossa compra. A primeira classificação é os alimentos in natura e minimamente processados. In natura se refere a todos os alimentos que vieram da natureza, mas não passaram por nenhum tipo de processo. Então, por exemplo, as frutas, As frutas de modo geral, quase todas, não passam por nenhum tipo de processo. Elas saem da natureza e já vão direto para o mercado e depois a gente compra. Então a gente pode pensar no abacaxi, O abacaxi seria uma fruta assim. Agora, o minimamente processado é quando o alimento vem da natureza, mas passa por algum tipo de limpeza, ou fazem algum tratamento de temperatura, e aí a gente acaba modificando a característica natural dele, mas sem mudar a propriedade nutricional. Então, se a gente fosse pegar como exemplo o abacaxi, com coroa, casca e tudo mais, ele seria o in natura. Depois, aquele que a gente vê na bandejinha, já cortado, sem a coroa, sem a casca, já seria o alimento in natura. Ou seja, você modificou um pouco ele, mas ele não perdeu as características nutricionais e originais dele, ele ainda continua sendo uma fruta. E nós temos também os alimentos, os ingredientes culinários, que são o óleo, açúcar, sal, que são alimentos extraídos de um alimento original. Então, se a gente fosse pensar no açúcar, foi extraído da cana, o óleo que foi extraído da soja, mas também poderia ser extraído do milho e por aí vai. E aí a recomendação que a gente tem é que esses alimentos sejam utilizados em pequenas quantidades, mas que o uso dele não é proibido. Então, dentro de uma alimentação saudável, cabe sim o sal, cabe o açúcar, cabe a gordura, desde que seja na quantidade moderada. E nós temos a outra classificação, que são os alimentos processados. Então, esses alimentos, eles ainda mantêm um pouco da característica original daqueles alimentos in natura, mas sofreram uma modificação importante. Então, se a gente fosse pensar no abacaxi em calda, ainda tem um abacaxi ali, você consegue ver que tem um abacaxi ali. Porém, ele estaria mais para um doce do que para uma fruta. A gente acabou adicionando a água, que não teria tanta influência assim, mas adicionou-se também o açúcar. Então já mudou o gosto desse alimento e já mudou a propriedade nutricional. Outro exemplo desse grupo seria a sardinha em lata, o atum em lata. Seriam alimentos que a gente junta o grupo do in natura com esse grupo dos ingredientes culinários. E na hora que juntam eles, principalmente na indústria, porque a indústria vai usar uma quantidade maior de açúcar, de gordura do que normalmente usamos em casa. Então a gente tem a modificação deles de processado. E esse processado, eles cabe dentro da nossa alimentação sem nenhum problema. A questão, o fator que complica nos processados é quando a gente passa a usar ele para substituir a refeição ou certos alimentos. Então, eu nunca como fruta, mas aí quando eu como é em calda, ou é com leite condensado, ou é com alguma outra coisa que acaba modificando muito a propriedade nutricional da natureza em si. Então, pessoas que costumam substituir o jantar por pão. O pão seria um alimento processado, mas ainda mantém características boas ali para nossa saúde. Só que tem momentos para comer seu pão, não é qualquer refeição que a gente pode sair incluindo ele sem critério. Então a gente precisa ter atenção nesse sentido, até porque já teve uma adição ali de sal, açúcar ou gordura
e se em excesso vai prejudicar a nossa saúde. E nós temos o grupo do ultraprocessado, que são os alimentos que, digamos assim, ele tem um exagero muito grande de açúcar, gordura, o sal, né? Então, ao invés do alimento ser o protagonista nesse grupo, os ingredientes culinários vão ser o protagonista. Então, eles vão estar numa quantidade muito alta. E nesse grupo, ele tem a característica de imitar a comida. Ele não se caracteriza exatamente por ser a comida. Então, é a margarina imitando a manteiga, é a salsicha imitando a carne, né? Então, a gente acaba vendo que esses alimentos, eles são produzidos em laboratório na maior parte das vezes, e eles têm ingredientes ou substâncias que acabam viciando o nosso paladar. É um ingrediente, uma substância chamada glutamato monossódico, né? Essa substância dá aquela vontade da gente comer um pouquinho mais, né? Igual fala no comercial daquele bombom, que vocês já devem sabem do que eu tô falando, que é impossível comer um só. E realmente, eles adicionam substâncias que vão induzindo cada vez mais com que a gente coma. E aí é onde a gente se depara com o exagero desses grupos dos ultraprocessados. E isso acaba distanciando a nossa alimentação, porque se a gente for comparar, né, o sabor de um bombom, não vai ser semelhante a de uma fruta, né? Se a gente for comparar em termos de prazer e ganho de prazer imediato. Mas, né, se a gente tem uma alimentação mais natural, a gente vai achar que esse alimento do ultraprocessado é super doce, super exagerado em gordura e sal. Só que quando a gente está dentro desse grupo do ultraprocessado, a nossa alimentação basicamente passa a ser baseada nisso, a gente acha muito estranho comer fruta, porque, nossa, que negócio sem graça. E aí que a gente se depara com os problemas da alimentação, e aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque esse último grupo é o que faz a gente ter doenças, né? Então, diabetes, hipertensão, que é pressão alta, colesterol alto e outros problemas de saúde. O ultraprocessado ele tem outras consequências que eu vou explicar em outros vídeos, mas de modo geral são esses grupos, e olhando o rótulo e tendo essa noção de que os alimentos que mais fazem parte da natureza é o que faz bem para a nossa saúde, facilita muito a nossa escolha, porque a gente não fica preso só ao nutriente, tem vitamina A, tem vitamina C. A gente já sabe que é os alimentos da natureza que fazem bem para a nossa saúde, facilita muito a nossa escolha. E eu quero deixar uma dica aqui para quem não me acompanha no Instagram. Toda terça eu faço uma postagem escolhendo algum alimento, falando assim, é possível ser saudável comendo tal coisa? E lá geralmente eu coloco algum alimento ultraprocessado, ou mesmo in natura, ou processado, que recebe algum mito em torno disso. E aí você pode ficar sabendo mais sobre esses alimentos e também desmistificar alguns mitos em relação a isso. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação. E curtir o vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Beijo e até a próxima!